Olá, eu sou Dani Vieira, do Modern Manor Ministries, e hoje vou fazer uma entrevista muito especial. Uma mulher que veio ao Bella Vita Lifestyle Center com o marido. O nome dela é Juni Mick. Antes dela ir embora, comecei a conversar com ela sobre um pouco da história na Igreja Adventista que eu acho que todos nós precisamos ouvir. Agora, quero ler primeiro para vocês um trecho das Escrituras, um alerta de Paulo para a igreja. E isso está em Atos, capítulo 20, versículo 29. Diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E Ellen White comenta sobre esse versículo, e ela diz: Paulo tremia pela igreja. Pois, ao contemplar o que estava por vir no futuro, ele via claramente as diversas investidas e ataques que ela teria que enfrentar e suportar, tanto de inimigos externos quanto de opositores internos. Com solene seriedade, ele pediu aos irmãos que guardassem diligentemente o seu sagrado depósito. Sei que nas Escrituras podemos aprender com as histórias do passado. Jamais me esquecerei daquela noite em que nos sentamos e conversamos sobre a história da igreja. E você começou a compartilhar comigo algumas coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Mas isso tem a ver com conversas que você teve com o falecido doutor Wilkinson. Agora, quem era o doutor Wilkinson? Foi para Tacoma Park, Maryland, para ingressar no programa de enfermagem. Então, de 1954 a 1958, meu marido e eu moramos em Tacoma Park enquanto eu cursava o programa de enfermagem. Meu marido já tinha ouvido falar de BG, Wilkinson, e ele começou a me levar nos meus dias de folga para Dr. Wilkinson, que na época já tinha mais de 80 anos. E foi extremamente emocionante sentar aos pés desse homem, porque ele revelou toda a história inicial da Igreja Adventista. Dr. Wilkinson nos contou que ele foi o primeiro doutor em nossa denominação. Creio que por volta dos 20 e poucos anos, ou no final da adolescência, ele descobriu a mensagem adventista e a abraçou. Ele deu continuidade aos seus estudos, fez seu doutorado e acabou sendo oficialmente contratado pelo Battle Creek College para ser professor de, se a minha memória não me falha agora, história, grego e também de hebraico. E isso com apenas 25 anos de idade. Ele era um jovem muito brilhante. Enquanto trabalhava lá, é claro, Ellen White também estava presente, na área de Battle Creek e do Dr. Kellogg, e tínhamos uma gráfica. Igreja grande ao lado da faculdade. Dr. Wilkinson falava fluentemente 8 línguas diferentes. Ele era um homem brilhante. E com o passar dos anos, é claro, eles se mudaram para Tacoma Park, para onde nosso trabalho também foi transferido. Ele nos contou sobre a batalha, os incêndios nos riachos e Ellen White. Você havia avisado nossa editora que ela deveria publicar apenas literatura adventista? Um incêndio de grandes proporções acabou deflagrando na editora e a reduziu absolutamente tudo a cinzas. Ellen White. O que se descobriu mais tarde foi que, na noite do incêndio, os editores tinham em sua mesa um certo livro misterioso de cunho espiritualista, que nós estávamos justamente prestes a começar a imprimir. Sabe, Juni, o livro, na verdade, era O Templo Vivo, do Kellogg, que ensinava o panteísmo. Você sabe que Deus não é um ser pessoal, mas uma essência misteriosa que permeia toda a natureza. Em outras palavras, ele está nas árvores, está na água, está nas plantas, está nos seres humanos. E naquela noite o Senhor disse, já basta, e queimou o lugar todo. Queimou tudo. Quando eu penso nesses juízos de Deus, sabe, o primeiro, na verdade, foi em 18 de fevereiro de 1902, que era a maior e mais conhecida instituição adventista, o Sanatório de Battle Creek.
O segundo, como sabemos, foi a Associação Publicadora Review and Herald, em 30 de dezembro de 1902, por causa do fato de que eles iam imprimir O Templo Vivo, de John Harvey Kellogg. Wilkinson nos contou de novo que os bombeiros, quando ouviam o chamado em Battle Creek, diziam: "Ah, não conseguimos apagar esses incêndios. Esses são incêndios adventistas." Então eles sabiam que havia algo ali, sobre esses incêndios, que não podiam ser apagados até que tudo fosse destruído pelo fogo. Ele nos contou a história sobre John Harvey Kellogg. Ele disse que presidentes, congressistas, pessoas de alto escalão em Washington, D.C., iam lá para buscar cura. Então, você pode ver Deus agindo ali para que os adventistas fossem conhecidos no centro da nossa nação, certo? Então, sabe, Satanás viu isso e nos foi dito que a obra de saúde era o braço direito da mensagem. Então, você pode imaginar que Satanás queria acabar com isso. O que aconteceu foi que o Dr. Wilkinson disse que ele realmente viu Kellogg, às vezes andando pela rua com um jovem bonito, vestido totalmente de preto. Kellogg nunca apresentou esse homem a ninguém. Mais tarde, Ellen White descobriu que o homem que caminhava com Kellogg era o próprio Satanás. Dr. Wilkinson nos contou que Ellen White havia dito isso, e eu não acho que ela tenha publicado isso. Ellen White pode nunca ter escrito sobre o homem de preto que acompanhava Kellogg, mas eu tenho declarações dela. Na verdade, ela escreveu ao doutor: "As representações engenhosas de Deus e da natureza carregam sua influência encantadora e reconfortante, como uma espécie de pílula de paz e segurança para dar à população em geral, nas visões espiritualistas que Satanás estabeleceu e instituiu em suas teorias." Então, ela realmente acabou confirmando que era o próprio Satanás que estava influenciando diretamente essas teorias panteístas. Na verdade, Ellen White comparou o templo vivo à árvore proibida. E ela faz essa declaração na Carta 224, em 1903, como Adão e Eva, que pegaram a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal e a comeram. Nossas próprias ovelhas e cordeiros estão engolindo as porções enganosas de ar oferecidas a eles nas páginas deste livro. Fui instruída a advertir nossos irmãos e irmãs a não discutir a natureza do nosso Deus. Então, em 2 lugares, podemos ver isso. Ela confirmou que foi o próprio Satanás, porque sabemos que Satanás foi quem estava na árvore e enganou Adão e Eva. Desde o momento em que esse jovem foi visto com ele, as ideias de Kellogg começaram a mudar, toda a sua teologia, e ele começou a ganhar seguidores. E embora Ellen White tenha trabalhado com ele, ele nunca mudou. Ele tinha decidido abraçar isso completamente. O Senhor teve que queimar tudo. Então, Dr. Wilkinson, como ele foi recebido pelos seus colegas adventistas? Bem, naquela época, eu acho que estava tudo bem. Ele? Ele foi transferido para Tacoma Park e se tornou presidente da nossa instituição de ensino lá. Foi, sim. Sim, ele foi. E ele foi presidente do Washington Missionary College, que hoje é o Columbia Union College. Ele foi presidente disso por cerca de 10 anos. Durante esse período, ele não apenas foi presidente, mas também lecionou para todos os estudantes de teologia. Então, alguns homens da Conferência Geral vieram até ele, e eu disse: "Bem, você está trabalhando demais. Vamos te aliviar algumas de suas obrigações. E viaremos." A chegada de um novo jovem professor para ensinar teologia aos seus alunos ajudaria muito a aliviar o peso do seu fardo diário. Então, com tudo devidamente assestado, o Ben aceitou, e esse jovem chegou e logo deu início às aulas para os nossos alunos de teologia. Bem, não demorou muito até que alguns dos alunos que já tinham sido ensinados por Wilkinson vieram até ele e disseram: "Doutor, Wilkinson, tem algo estranho acontecendo aqui."
Ele não parece estar ensinando o que sempre ensinamos e no que acreditamos. Então, era algo muito sutil, mas alguns desses jovens mais atentos perceberam que havia algo errado ali. Bem, doutor, Wilkinson não entrou para confrontar esse teólogo. Ele simplesmente começou a observar a correspondência. Lá fora, no corredor, tinha um compartimento secreto, uma caixa de correio para as correspondências dos vários professores e outros. O cão. Ele está lá, e as gavetas estão abertas, não estão fechadas. Então Wilkinson está monitorando a correspondência desse professor. E um dia, finalmente, chega um envelope pardo de Manila e Wilkinson percebe imediatamente que o remetente é a Universidade de Georgetown e decide levar um envelope lacrado para o seu escritório. Lá, ele o abriu cuidadosamente com vapor e ele leu o conteúdo. Creio ser a primeira universidade jesuíta nos Estados Unidos. Dados? Sim, pera. Foi aqui que Bill Clinton estudou. Sim, claro. Ele ficou intrigado quando viu aquele endereço. Quando ele abriu, encontrou instruções ali sobre o que esse homem deveria ensinar aos alunos de teologia nas próximas semanas ou no próximo mês. Então, evidentemente, ele recebia instruções mensais sobre o que deveria ensinar. Ele era um infiltrado. É. Infiltrado jesuíta. Mas o que sempre acabou despertando minha curiosidade foi exatamente quem seriam os homens na conferência geral que foram os responsáveis por garantir a entrada desse homem. E eu vou chegar a isso um pouco mais adiante. De qualquer forma, Wilkinson chamou esse homem ao seu escritório e colocou a correspondência na frente dele. Ele disse: "Eu sei quem você é. Eu sei por que você está aqui e sei de onde você veio." Ele disse que em menos de 1 hora o jovem já tinha ido embora. Nunca mais ouvi. Você? Sabe, Ellen White diz que as principais obras de Satanás acontecem na sede da nossa fé. Essa é uma afirmação poderosa. Agora, por que o inimigo não iria mirar nossos colégios, nossos departamentos de teologia, Battle Creek, todas essas instituições? Com certeza. Ele não só precisava acabar com o nosso trabalho de saúde, mas agora também precisava, você sabe, acabar com o resto das nossas crenças. E assim, em algum momento ao longo dos anos, o Dr. Wilkinson começou a escrever livros depois de se aposentar de lá. Neste momento em que ele já estava envelhecendo, ele escreveu e publicou 2 livros inteiros. Ele escreveu: "Estão autorizados. Bíblia Vindicada." Eu andei lendo um pouco sobre isso na Wikipédia, que ele estava apresentando detalhadamente alterações, missões orais e diversas outras versões da Bíblia. Bem, na época em que o conhecíamos, ele estava falando aos 4 ventos sobre a versão padrão revisada. Essa foi uma das primeiras versões que recebemos. E ele nos disse: "Essas versões vão destruir a nossa fé." Adventisna. Sim, ele disse acreditar que essas versões foram criadas para atingir a Igreja de Deus e nos exterminar, assim como o resto do mundo cristão, apenas para mudar a sua teologia. Então, meu marido levava o Dr. Wilkinson para seus compromissos como palestrante. Faria isso? Sim. Muitas vezes eu podia sentar na plateia e ouvi-lo. Lembro-me dele segurando a versão padrão revisada. E ele disse: "Eu só levaria isso ao púlpito para expô-lo." Nossa, bem incisivo. Ele foi muito incisivo no que disse, mas estava alertando o nosso povo. E claro, havia pessoas em nossa denominação que ficaram muito chateadas com ele. E o Wilkinson se tornou um alvo. Ele tinha um amigo próximo que veio até ele uma noite e disse: "Bem, eles vão te colocar em julgamento amanhã de manhã por causa disso." Livro. Eles nem sequer iam avisar o Wilkinson de que ele teria de comparecer diante de alguns dos principais líderes. Eles só iam chamá-lo e dizer: "Bem, vem aqui, queremos falar com você." E Ben teria entrado em um ninho de cobras, sem saber o que o aguardava. Mas Deus lhe deu o aviso, e ele disse que ficou acordado a noite toda se preparando. Quando ele entrou naquela reunião, simplesmente deu uma lição neles. O Espírito Santo estava com Moni. O Espírito Santo estava com ele, e eles não conseguiram rebater nada do que ele disse.
Não importava quais acusações eles lançassem contra ele conseguia superar todas. Eles estavam lidando com uma mente muito brilhante e um homem cheio do Espírito Santo. O outro livro que o Dr. Wilkinson escreveu foi Truth Triumphant, e ele nos contou como foi a todas as bibliotecas da Europa, para reunir história antiga. E um detalhe que eu achei fascinante foi que quando ele viajou para a Inglaterra, ele teve a oportunidade de ver os manuscritos originais dos valdenses em sua própria língua. E ele era capaz de lê-la fluentemente, sem interpretação. Ele simplesmente leu as línguas valdenses. E a partir disso, ele compilou seus livros. Realmente, ok. Contudo, a verdade triunfou. Também foi uma pedra no sapato de um dos nossos principais homens em Washington, D.C. E quem seria essa pessoa? Esse era M. Froome, Leroy Froome, que todos consideravam reverenciado. E o Dr. Wilkinson nos relatou detalhadamente que havia feito uma encomenda para Leroy Froome, pois Wilkinson estava planejando imprimir uma segunda edição da obra de Froome, chamada A Gráfica ordenou que destruíssem as chapas. Você? Só pode ser brincadeira. Não. E nós? Falarei mais sobre Leroy Froome daqui a pouco. Sim, temo. Leroy Froome ordenou que esses pratos fossem destruídos. Perguntamos ao Dr. Wilkinson, por que não refaz as placas? Ele disse, não tenho dinheiro. Ele já passava dos 80 anos na época. Ele disse, eu simplesmente não tenho dinheiro. Então, se alguém tiver esse livro, considere um tesouro. Quero dizer, você está olhando para algo que a Igreja Romana queria destruir, certo? Porque esse livro trazia a verdadeira história das primeiras igrejas e dos valdenses, e o que eles passaram nas mãos de Roma. Mas de qualquer forma, vamos agora seguir para Leroy Froome. Essa foi uma das informações mais interessantes que você compartilhou comigo. Porque enquanto você compartilha isso, eu vou contar um pouco como foi. Deus também me levou a expor alguns dos agentes de Roma em nossa denominação. Certo. Bem, Leroy Froome odiava o doutor, o Wilkinson, e ele ligaria para o doutor. Wilkinson aparecia todo ano no aniversário dele e dizia, bem, você ainda está vivo? Ele o odiava tanto que estava esperando que o homem morresse. Alerte. Doutor Wilkinson nos relatou detalhadamente exatamente quem foram os primeiros padres católicos e como eles acabaram destruindo a verdade. E assim, nós sabíamos os nomes desses padres católicos. Bem, em Takoma Park, um tempo depois, o doutor Froome realizou uma série evangelística, se é que dá para chamar assim, mas era algo como a fé dos nossos pais, ou algo parecido. Fomos a umas 2 reuniões e não aguentamos mais. Todos os pais que ele listou como sendo os antepassados da Igreja Adventista ou do protestantismo eram os mesmos pais católicos romanos, sobre os quais o Wilkinson havia nos falado. Então, naquele momento, na próxima vez que vi o doutor Wilkinson, eu disse, doutor Wilkinson, o Elder Froome era jesuíta. Uau! Doutor, o Wilkinson não respondeu, mas pelo olhar em seu rosto, pude perceber que havia muitas dúvidas devido à forma como aquele homem o havia enfrentado. Tínhamos também o livro Questões sobre a Doutrina. É sobre isso que eu quero falar aqui. Questões doutrinárias foram escritas, e havia 3 homens. Doutor, certo dia fomos à casa dele e o encontramos andando de um lado para o outro com um manuscrito na mão. E ele disse, este é um livro que eles estão prestes a imprimir. Ele disse, este livro está apontando uma adaga para o coração adventista. Isso fazia com que nos apresentássemos de forma bem mais favorável perante o mundo evangélico. Exatamente. Agora, não parecíamos tão peculiares quanto a natureza de Cristo e outras doutrinas centrais da Igreja Adventista. Isso mesmo. Então Wilkinson ficou muito chateado com isso. Mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Havia 3 autores naquele livro, e o Wilkinson disse, vejam isto.
Ele disse que nem sequer estão listando os autores. Eles nem sequer querem que alguém saiba quem foram os homens que escreveram este livro. Uma delas era firme. E os outros dois, Juni, eram Walter Ier, Reed e Roy Allen Anderson. Esses 3 homens eram os mais proeminentes na conferência geral. Sério? Eu Não vejo o nome do Leroy Froome aqui. Eu tenho uma cópia de Questions on Doctrines e ela foi publicada em 1957. Mas dentro do livro diz que foi preparado por um grupo representativo de líderes adventistas do sétimo dia, professores de Bíblia e editores. Essas eram as coisas que estavam acontecendo em Takoma Park enquanto estávamos lá. Maldade em lugares altos. Maldade em lugares altos? 30 anos depois, estávamos morando no Oregon na época, e em um almoço comunitário da igreja, conhecemos uma senhora que estava lá só por um dia. Ela era uma senhora adventista, não sei se ela estava visitando parentes ou o que ela estava fazendo. Mas na conversa, descobri que ela tinha morado em Takoma Park por um tempo. E descobri os anos e tudo mais. E de alguma forma, na conversa, ela nos contou uma história e disse que tinha uma amiga católica, uma boa amiga católica. E um dia, ela disse para a amiga, quero te apresentar a dieta vegetariana. Então ela levou a sua grande amiga ao hospital do antigo sanatório, onde tínhamos um refeitório que era muito agradável e acolhedor, sabe? E muitos visitantes costumavam ir sempre lá. Então ela levou a amiga lá e elas estavam comendo a comida delas. E então entrou o ancião Fromm e outro homem da conferência geral com ele. E essa mulher quase deixou o garfo cair, a mulher católica. E ela disse, o que eles estão fazendo aqui? E a nossa irmã adventista disse, como assim? Esse é o ancião Fromm, sabe? Lá da conferência geral. E ela citou o nome do outro homem. E a mulher disse, não, eles não são. Eles são padres católicos. O quê? E nossa amiga, nossa irmã adventista diz, como assim? Eles são pastores adventistas. Essa mulher disse, não. Ela disse, eu já estive na missa quando eles estavam celebrando a missa. Eu já estive em igrejas católicas onde esses homens estavam celebrando a missa. Eu cheguei a ouvir essa história de uma outra pessoa diferente que me relatou que o homem que estava andando com Leroy Fromm naquele dia, que a mulher identificou como padres católicos, na verdade se tratava do outro autor do crime. Sobre questões doutrinárias, Roy Allen Anderson. Então essa senhora me passou isso. Agora eu gostaria de ter perguntado o nome dela, o endereço dela. Bem, pense nisso por um minuto enquanto você analisa Kellogg. Já falamos de uma mente brilhante que escreveu tantos livros. Por exemplo, A Arte da Massagem, de John Harvey Kellogg. Veja, Isso. e são tantos livros. Acabei de comprar um livro sobre hidroterapia e ele é enorme. Higiene do cólon, sabe? E todo o trabalho que ele fez em fisiologia, anatomia, montando, sabe, os sanatórios de Battle Creek. Sim, e o diabo queria ferrar com o trabalho na área da saúde. Com certeza ele teve que derrubá-lo. Fora, então você tem essa história em que, sabe, e a gente não pode provar absolutamente, além do fato de que veio do doutor. O Wilkinson, a quem Ellen White contou, e o Wilkinson te contou pessoalmente? Pessoalmente, Te disse. a gente sentava aos pés dele e só absorvia tudo, na história adventista. E ele contava pra gente todas essas coisas que aconteciam na denominação. O livro Perguntas sobre Doutrina saiu agora. E simplesmente causou um grande alvoroço dentro do adventismo. Pois é, Isso tudo estava se tornando mais suave, se transformando, alterando nossa posição ou postura histórica sobre teologia. exatamente. E isso entrou e começou a causar uma divisão sobre a natureza de Cristo. Sim, Eles estavam causando tumulto dentro da igreja adventista, fazendo as pessoas questionarem o que antes ensinávamos. Então surge esta questão sobre doutrinas. Para o mundo evangélico, já não parecíamos tão mal. E essa mulher reconheceu Larry Fromm como um padre católico. sim,
Ela disse que já tinha ido à missa nas igrejas dele. Mas faz sentido. Por quê? Quem estaria por trás das questões doutrinárias? E o que é tão triste é que o nome de Leroy Froom, até hoje, aparece em nossos escritos. Ele é reverenciado, ele é respeitado. Eles ainda o consideram o maior. E ele chegou a escrever um livro para refutar o doutor. O livro de Wilkinson sobre a verdade triunfante. Sim, em homenagem aos nossos pais, sabe? Durante nossa estadia em Takoma Park, parecia que apenas meu marido e eu visitávamos o doutor, Wilkinson. E certa vez lhe perguntamos, por que os estudantes de teologia não vêm até você? E ele disse porque já tinham sido avisados para ficarem longe de mim, que eu era um charlatão, que havia algo de errado comigo. Não sei o que lhe disseram. Mas a questão é que depois disso ficamos curiosos e começamos a conversar com estudantes de teologia e todos eles diziam: "Ah, BG Wilkinson, não queremos ter nada a ver com aquele velho charlatão, se sabe?" E assim, eles se certificaram de que nossos estudantes de teologia ficassem tão intolerantes contra ele que não se aproximassem dele. Não é incrível? Sim, e quem são eles? Eles o avisaram. Bem, não sabemos. Eles eram os líderes adventistas. Líderes da conferência geral, professores de teologia e os estudantes. Há alguns anos, eu estava preocupado com a possibilidade de haver um jesuíta infiltrado na igreja adventista. E talvez alguns de vocês tenham lido meu livro A Inquisição Final, onde expus o doutor Samuel Bacaiocchi por causa das minhas preocupações. E olhando para os livros e materiais dele, vi que eram endossados pela Lord's Day Alliance. Sabe, aquela que promove o domingo como o dia do Senhor. Eles eram endossados pela Sociedade de Jesus, SJ, que são os jesuítas. Quando você olha para o que ele estava ensinando no final, mudando e alterando nossas profecias, sabe? De 538 a 1798. Tirando o foco de Roma e colocando nos muçulmanos. E aí ele traz todas essas coisas e acaba se dando mal. Ele foi para a Gregoriana, a escola jesuíta gregoriana em Roma, Itália. E ele é reconhecido e homenageado pelo Papa, pelo seu trabalho, pelo seu livro, do sábado ao domingo, que eu fiquei acordada a noite toda. Como Wilkinson, me preparando para eles virem contra a verdade triunfante. Eu fiquei acordado a noite toda lendo do sábado ao domingo e confrontei o doutor Bacaiocchi pessoalmente na igreja adventista do 7º dia de Gaut. E eu disse a ele que tinha ficado a noite toda lendo o livro dele do sábado ao domingo e não encontrei em lugar nenhum. Que quando você se referiu a Apocalipse 1:10, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Não vejo onde você se refere a este dia do Senhor como sábado. E a igreja ficou em silêncio, e havia 200 pessoas lá. E ele disse, muito boa observação, rapaz. Não. Eles se tornaram tão ousados que nem se importam mais em te contar. Nem fazem questão de contar, mas ele diz, meu novo livro sim, e ficou ali sentado. E não pude acreditar no que ouvi quando ele começou a dizer que eram bons amigos, com a aliança do dia do Senhor, e que eles vinham e comiam espaguete em sua casa, e eles adoravam o molho especial de sábado do espaguete, e eram amigos da aliança do dia do Senhor. E eu fiquei sentada lá e disse, vou ver. Mas quando eu o expus pela primeira vez, antes de escrever meu livro, eu o expus no meu boletim A Profecia de Elias, que você pode assinar gratuitamente em modernmana.org, A Profecia de Elias. Eu o desmascarei. Como infiltrado jesuíta, e a pedido do meu bom amigo Bill Hughes, autor de The Secret Terrorists, mostra o envolvimento dos jesuítas em tantos acontecimentos diferentes na história. E como eles desempenharam um papel em algumas dessas tragédias que aconteceram, inclusive no naufrágio do Titanic. não é isso? Algo, o atentado de Oklahoma. Estamos falando das Torres Gêmeas, do World Trade Center. Sim. Há um capítulo inteiro sobre os jesuítas e a grande controvérsia sobre como eles iriam se infiltrar. E, segundo Ellen White, temos mais a temer de dentro do que de fora. Veja,
quer você acredite no que ela está compartilhando ou não, ou no que diz o doutor, com Wilkinson ou não, acho que isso é uma tragédia que aconteceu no Adventismo. Do doutor Kellogg, de questões sobre doutrina. E eu acredito que os jesuítas estão por trás de tudo isso. Acredito que eles se infiltraram no Parque Tacoma. Acredito que eles se infiltraram em nossas faculdades e universidades. Eles estão promovendo a agenda de formação espiritual neste momento. O Movimento 1. Eles estão tentando levar nossos filhos para o mundo dos sentimentos, para a música rock, para esvaziar nossas mentes e deixar Deus nos preencher. E ainda aos monges do catolicismo, para aprender como podem ensinar nosso povo a adorar a Deus de forma mais eficaz e entrar em sintonia com Ele, esvaziando suas mentes. Isso é uma conspiração jesuíta. Posso contar mais uma história que me veio à cabeça rapidinho? Faz isso. Foi então que o Dr. Wilkinson estava de volta a Battle Creek. Ellen White recebeu uma revelação na qual ela conseguiu visualizar 2 jovens. Muito obrigado. Eles se apresentariam à faculdade para ingressar no curso de teologia. Isso foi antes de acontecer? Antes de acontecer, e o senhor alertou que ela deveria avisar a faculdade para não deixar aqueles jovens entrarem, pois eles eram jesuítas. Então, doutor, Wilkinson nos contou essa história de como ela foi avisada e eles não deixaram que eles entrassem. Mas o Dr. Wilkinson também nos relatou detalhadamente que a ela havia sido mostrado que eles persistiriam em suas tentativas de entrar em nossa denominação, mas disseram enfaticamente que eles jamais seriam capazes de entrar até que ela finalmente morresse. E então, eles esperaram Ellen White morrer e depois começaram a infiltrar. O que estamos vendo em nossa igreja hoje? O que estamos vendo em nossa igreja? Estamos cheios. De nova teologia, livros de uma nova ordem, padres jesuítas falando para nossos alunos, padres católicos vindo falar para nossos alunos, pessoas sendo chamadas à frente para receber a comunhão, como os católicos fazem na Eucaristia, unindo-se aos hospitais da Igreja Católica. É isso. Movendo uma transformação em nossa igreja. E quero dizer o seguinte, a igreja vai parecer que está prestes a cair, mas não vai. Ela permanecerá enquanto os pecadores em Sião forem peneirados. E Ellen White diz em Atos dos Apóstolos, página 11, que almas fiéis têm constituído a igreja de Deus. Veja o princípio. Deus terá uma igreja triunfante. A verdade triunfará, doutor. Wilkinson, você se lembra do título do livro dele? Isso mesmo. E eu quero dizer que Deus tem sua pequena companhia, seu pequeno remanescente, seus poucos fiéis que irão levar adiante e concluir essa tarefa de pregar as mensagens dos 3 anjos ao mundo. Agora, Joina. quando eu te pedir sente-se comigo. Você sabe, eu escrevi o livro sobre a Virgem Maria e foram 3 milhões de cópias em 7 idiomas. Eu estava em SP. Luiz, quando o Papa João Paulo II se encontrou com Clinton, nós distribuímos 60 mil livros sobre a Virgem Maria na maior missa papal em ambiente fechado da história. Já recebi ameaças de morte, e enquanto estávamos distribuindo esses livros, enquanto entregávamos literatura, no momento em que expunham a besta de Apocalipse 13, os adventistas apresentavam pedidos formais de desculpas na mídia por conta de sua dissidência. Grupos. Que se encontravam naquele lugar defendendo a verdade e revelando ao mundo a besta, certo? E a primeira besta que estava diante dele... Mas sabe, havia coisas. Sim. Saiu mais tarde. O trabalho que você e outros que estavam lá distribuindo panfletos realizaram teve seus resultados. Valeu. Por quê? A grande multidão que compareceu para ver o Papa não foi assim tão numerosa quanto esperado. Amanhã. Isso também demonstra que Deus tem pessoas fiéis em Roma. Havia um padre católico romano observando alguns dos nossos distribuindo essa literatura. Ele se aproximou deles e pediu um livro. Ele folheou o livro e depois voltou. Ele disse, posso ajudar vocês a distribuir isso? Sim. Brincadeira. Então, realmente acredito que há crianças em Roma
que um dia vão se levantar por essa verdade quando o nosso povo estiver caindo pelo caminho. No vídeo desse evento, um padre católico estava começando o trabalho e entreguei um livro a ele. Ele disse que já tinha lido e eu respondi, graças a Deus. Ele se chamava Lucas. Eu disse, graças a Deus, oro para que ele faça essas sementes crescerem. Você vai estar do lado certo. Sim, Agora, quando eu pedi para você fazer isso, você me disse que tinha algumas reservas. Conte para nós o porquê. tinha mesmo. Eu tinha algumas reservas porque, ao longo dos anos, conheci pessoas que realmente foram fascinadas por causa da fé delas. E você sabe, em todas as vezes que a gente aparece em público, acabamos nos tornando um alvo. E eu sou meio reservada e tímida, e pensei, nossa, sabe? Mas aí eu percebi que as pessoas precisavam saber algumas dessas coisas. Amém. E Deus está no controle. Sabe, acho que o ponto principal hoje é que, embora o diabo tenha atingido nossa denominação de muitas maneiras e severamente, e saibamos que não apenas o alfa de uma pessoa, processos acontecem, mas o ômega está chegando. Ellen White diz que está surpresa pelo nosso povo. Você está vendo o espiritualismo ganhar espaço. Você está vendo a mudança na música, nos estilos de adoração, o modernismo, a formação espiritual. Você está vendo livros de uma nova ordem, filosofias humanas. Ela também viu que tudo isso aconteceria antes da destruição completa da estrutura. Você sabia que ela disse isso? Sim, mas eu acredito nisso. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, Ele vai triunfar. e ele vai triunfar. Amém. Porque aqueles em Israel moderno que realmente amam o Senhor não vão ser enganados. Não vão cair. Não. Eles não vão cair. E, na verdade, aqueles que estão saindo é uma purificação. Eu acredito que a purificação já está acontecendo na nossa igreja. Quase desde o início, você... Sabe, eu quero dizer ao nosso público ouvinte aqui, e a gente volta se tiver alguma palavra final que você queira dizer. Mas se você quiser ler meu livro sobre a Virgem Maria, se quiser ler em espanhol, se quiser ler em francês, se quiser ler a Inquisição Final, que expôs Samuel Bacaiocchi antes de sua morte, e que depois resultou no meu livro, A Inquisição Final, contando o que vem de Roma e como trabalham os jesuítas. Você pode acessar um site meu que poucas pessoas conhecem e ler o conteúdo gratuitamente. E o site é www.virginmarybook.com. virginmarybook.com. E eles podem entrar lá e ler esses livros gratuitamente. E eu só tenho a agradecer. Porque precisamos olhar para como o Senhor tem guiado no passado. É sim. Que mesmo com as murmurações, as reclamações, a apostasia, a idolatria, tudo o que aconteceu com a nação judaica, ele vai ter um povo vitorioso na era de Laodiceia. Bem, você sabe, Israel Antigo, só precisamos olhar para o poder de Deus em Israel Antigo. O diabo derrubou o povo judeu repetidas vezes. Eles foram levados à idolatria. Todas as formas de religiões pagãs, mas era através do povo judeu que viria o Messias. E Deus manteve uma linhagem de pessoas fiéis até que o Messias pudesse vir. Embora o diabo tenha tentado destruir a igreja judaica para impedir a vinda do Messias, ele não conseguiu. E a mesma coisa com o adventivo. Embora pareça que vai cair, não vai cair. Deus vai levar esse movimento adiante. A única questão é, será que vou conseguir? Essa é a minha grande pergunta. É isso que temos que perguntar. Sabe, eu também costumo dizer isso. É uma mensagem, um movimento. Com certeza. Mensagem e movimento. Sim. E queremos permanecer fiéis à mensagem e ao movimento. O movimento Certo. sai nos elaves. Fé? Seja capaz de se expressar. Gritem sem hesitar. Mostrem ao meu povo seus erros e à casa de Jacó os seus pecados. Johnny, você gostaria de compartilhar alguma consideração final? Na verdade, acho que disse o que estava em minha mente e em meu coração. Sabe, provavelmente existem muitas histórias ao longo dos anos, mas não podemos passar o dia todo aqui. Ben, eu quero te agradecer. De nada. Obrigado pela sua coragem.
Quer ver, tô muito entusiasmada. Para saber dessas informações, porque, você sabe, tô profundamente envolvido no trabalho missionário médico. Trabalhar. Tô aprendendo mais sobre a história de Kellogg e suas técnicas de cura. Sim. Sabe, e eu também tô aqui assistindo a essa apostasia no adventismo hoje em dia. E mesmo assim, eu só queria dizer isso. Ainda que saibamos que possa haver jesuítas e padres católicos e diversos outros infiltrados estratégicos que circulam, que o Vaticano colocou e plantou na própria sede da nossa sagrada fé, o nosso Deus certamente vai triunfar no final. Deus terá um povo. A Bíblia diz que o dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. No fim, nós triunfamos. Eles não vão impedir isso. Não. Você não pode deter o Senhor? Não. Ele comanda. Ele manda. E o seu poder é maior que o do diabo. Obrigada, Juni. De nada. Foi um privilégio conhecê-la. Bem, foi um privilégio estar em Dalla Vita. Sim, realmente aconteceu. Maravilhoso. Obrigado.